Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Thalita aqui falando, sua professora de específica de enfermagem aqui do curso Aprova Mais Saúde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos começar com um assunto que é recorrente em provas de concurso, que é específica de enfermagem, legislação de enfermagem, regulamentação da nossa profissão. Você não pode fazer uma prova de concurso sem ter noção sobre esse assunto, sem saber, porque, gente, é certeza. Cair pelo menos uma ou duas questões em certames aí, né, na área da enfermagem, sobre legislação de enfermagem. Pega o teu material, já está disponível. Nós vamos hoje aqui estudar de forma o quê? Focada, pessoal, focada, rápida, os principais pontos que são cobrados no teu edital, de forma estratégica, de forma que você possa fazer um revisaço sobre legislação de enfermagem. Se quiser aprofundar, tem aí no material e resolver o maior número de questões, tá? Então, bora lá. Vou ficar aqui no cantinho da tela para você poder observar tudo bem direitinho. Vamos começar, gente, com a Lei 7498 de 86, certo? Gente, essa lei é de suma importância, tá? Aqui, para o teu concurso, bora lá, vou pegar aqui a minha caneta, pegando aqui a minha canetinha para poder riscar. Você precisa saber, lembrando que essa legislação, pessoal, ela é de 86, então alguns termos vão estar ali diferentes. Do que se trata? Do que fala essa lei? Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e da outras providências. Eu coloquei algumas figuras aqui do lado para facilitar o teu entendimento na hora de revisar, tá? Primeiro artigo dessa lei, ele vai falar sobre o quê? Fala que é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, gente. Então, a enfermagem ela é regulamentada em todo o Brasil. Por isso que eu coloquei aqui o símbolo, né, a lamparina da enfermagem, e coloquei aqui para você o mapa do nosso país. Vamos para o artigo 2. A enfermagem e suas atividades auxiliares somente poderão ser exercidas por pessoas, o que, gente? Legalmente habilitadas e inscritas em qual conselho? Conselho Regional de Enfermagem. Muito cuidado. Na hora da prova, a gente ele troca conselho regional por conselho federal, por associação de enfermagem. Então, muito cuidado para não fazer essa confusão, tá? E o que? Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Como assim, professora? Se eu sou aqui do Ceará, gente, Ceará, eu tenho que estar inscrita em qual, gente? Inscrita em qual conselho? Conselho Regional, né? Corém da onde? Do Ceará, Rio de Janeiro, Conselho Regional do Rio de Janeiro, tá? É isso que ele está querendo dizer aqui no nosso assunto. Bora lá para nossa continuação. Gente, toda vida que vocês virem esse gatinho aqui com carinha de assustado, é porque pode cair na tua prova. Quem que exerce privativamente a enfermagem, de acordo com o nosso decreto, nossa lei 7498, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e a parteira. Lembrando que outro nome para auxiliar de enfermagem é enfermeiro prático, tá? Ou prática de enfermagem. Você vai ler aqui, você vai ver aqui na 7498 que muitas vezes ele fala sobre enfermeiro prático, é a mesma coisa de auxiliar. Muito cuidado, tá? Para não te confundir. Consulpan é uma banca que já cobrou sobre isso, então você não pode esquecer e errar. Gente, eu coloquei aqui do lado um bizu para você. Cuidado. A enfermagem é exercida privativamente na 7498, certo? Por esses profissionais. Já na resolução COFEM 564, nós temos aí o que? Inclusão de quem? Do atendente de enfermagem. Professora, mas atendente de enfermagem nem existe mais. Mas, gente, a lei aqui, ó, você tem que ir aqui pela letra da lei. Você tem que ir aqui, gente, pelo ano da publicação da lei, tá? Nesse ano ainda existia. Bora lá, continuando. Esses artigos são artigos que caem muito. Nós precisamos saber, vou desenhar aqui para você para ficar mais fácil, tá? Que o planejamento e a programação, certo? Dos serviços de saúde vão ter que incluir, vai ter que ter aqui dentro o quê?
A programação, o planejamento e a programação de enfermagem. Então, gente, dentro ali da programação e planejamento dos serviços de saúde, nós temos aqui o planejamento e a programação do serviço de enfermagem, tá? E bora lá para ainda mais específico aqui no artigo 4. A programação de enfermagem inclui o quê? A prescrição da assistência de enfermagem. Então, a programação de enfermagem vai incluir ainda a prescrição da assistência de enfermagem. Por que eu estou te falando isso aqui? Porque é cobrado nas questões. Nós vamos já ver aqui, ó, tá aqui, primeira questão. Bora lá resolver. Conforme Lei 7498 de 86, de 25 de junho de 86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e da outras providências. É correto afirmar, ele quer aqui a alternativa correta, bora lá ver. A enfermagem é exercida exclusivamente pelo enfermeiro? Ok. Pelo técnico de enfermagem? Sim. Pelo auxiliar de enfermagem? Sim. Respeitados os respectivos graus de habilitação? Gente, exclusivamente não. Faltou aqui, ó, a figura da parteira, né? A figura da parteira. Então, o item A não pode ser o nosso gabarito. O planejamento e a programação das instituições de serviços de saúde incluem a assistência de enfermagem. Gente, bora lá. O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem o quê? O planejamento e a programação de enfermagem, tá? Risca isso aqui, ó. Cuidado, isso aqui pode causar muita confusão. Olha aqui o que a gente viu. O planejamento e a programação ali das instituições, serviços de saúde, vão incluir o quê? O planejamento e a programação de enfermagem. Dentro do planejamento e da programação de enfermagem é que nós temos o quê? A prescrição da assistência de enfermagem. Aqui ele tentou te pegar, tá? Coloquei aqui algumas questões da Consulpan, mas você pode aprofundar com outras bancas. Aqui a gente está para aprender, a gente está aqui para revisar por questões ali que tem muitas pegadinhas e que são interessantes para qualquer tipo de certame, tá? Bora lá. A programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem, verdadeiro. Agora aqui está correto, agora aqui está certo, tá? Item C é o nosso gabarito aqui da primeira questão. São enfermeiros os titulares do diploma de enfermeiro conferido por instituição de nível médio? Não, gente, falso. Instituição de nível superior. Muito cuidado ali, gente, com o nível ali de escolaridade de cada um dos profissionais, tá? Então, bora lá aqui para a nossa segunda questão. Com relação à regulamentação do exercício da enfermagem, é correto afirmar exceto. Então, ele quer aqui a errada. Questões que colocam exceto é muito bom para você revisar e estudar tópicos que você já estudou, né? Então, bora lá. É livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional? Verdadeiro. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira. Ele quer de acordo com a lei que regulamenta o exercício, que é a 7498. A gente vai seguir ela e está correto. Bora lá, para C. A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Federal de Enfermagem. Gente, falso. É Conselho Regional, não federal. Uma palavra muda tudo e torna o item incorreto. Como ele quer a questão aqui incorreta, como ele quer o item incorreto, exceto, então nós sabemos que o item C é o incorreto. Vamos para o D. São técnicos de enfermagem, o titulado diploma ou certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil, como diploma de técnico de enfermagem. Totalmente correto, tá? Item correto da segunda questão, item C de casa. Vamos lá, continuando. Pessoal, você não pode fazer uma prova de concurso sem saber as atividades privativas do enfermeiro. Então, vou colocar aqui para você, cuidado, estudar. É questão de prova. Bora lá. Gente, só quem aqui pode dirigir órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica e chefia de serviço de unidade de enfermagem é o enfermeiro. Atividade privativa aqui do enfermeiro. Bora lá.
organização, direção dos serviços de enfermagem e as atividades técnicas auxiliares nas empresas prestadoras de serviço. Só quem pode organizar e dirigir serviços de enfermagem é o enfermeiro. É privativo aqui, gente, da figura do enfermeiro. Muito cuidado, é cobrado na tua prova. Planejamento, organização, coordenação, execução, avaliação do serviço da assistência de quê? De enfermagem. Fica aqui a dica. Geralmente, planejamento do serviço de enfermagem, direção do serviço de enfermagem, organização do serviço de enfermagem, direção do serviço de enfermagem, pessoal, é o quê? Privativo do enfermeiro. Então, fica aí, gente, o quê? A orientação para você. Bora lá, continuando. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de quê? De enfermagem. Já grifa aí no teu material para você pegar o quê? Esses pontos chave aqui. Consulta de enfermagem, só quem faz? O enfermeiro. Prescrição da assistência de enfermagem, somente o enfermeiro que pode fazer, tá? Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida, somente o enfermeiro pode fazer. O auxiliar aqui, gente, ele pode fazer o quê? O técnico, na verdade, né? O técnico. Ele vai auxiliar o enfermeiro nesse serviço, tá? Mas é o quê? Privativo do enfermeiro a assistência direta. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam o quê? Conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, tá? Então, muito cuidado aí, é privativo do enfermeiro. Nós temos atividades, gente, do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Como assim, professora? São atividades que não somente o enfermeiro exerce, tá? Que ele exerce como integrante da equipe de saúde, mas que outros profissionais de saúde podem exercer esta atividade. Então, presta atenção aqui, certo? Bora lá. Como integrante, participação no planejamento, execução e avaliação da programação. Olha aqui o final, gente, de saúde. Se fosse de enfermagem, era o quê? Privativo do enfermeiro. Mas de saúde, gente, participação do planejamento, execução, de programação de saúde, o médico faz, o técnico faz, o enfermeiro faz, o nutricionista faz. Então, não é privativo do enfermeiro, é atividade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Então, incumbe também o quê? A outros profissionais. Bora lá. Participação na elaboração e execução, avaliação dos planos assistenciais de saúde, ó. Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovadas pela instituição de saúde. Gente, o enfermeiro ele pode sim prescrever, tá, medicamentos de acordo com o que é o quê, gente? Com o que é autorizado, né? De acordo com as normas, com a regulamentação, de acordo com os protocolos, nas quais o quê? Autoriza e permite o quê? A prescrição de medicamentos por esse profissional. Mas nós sabemos que prescrição de medicamentos não é privativo do enfermeiro. Por isso que é o quê? Atividade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Bora lá. Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação. O enfermeiro participa. Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis no geral. Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Muito cuidado. Apesar de aqui ter enfermagem, gente, prevenção e controle sistemático de danos não é feito somente pelo enfermeiro. O técnico de enfermagem é um auxiliar, né? Existe ali um controle de prevenção de danos que possam ser causados e não é somente o enfermeiro que faz. A assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera. Grifa aí porque esses aqui geralmente causam confusão, tá? Porque, gente, o técnico ele faz assistência de enfermagem à gestante, à puérpera, não é? O auxiliar também faz. Acompanhamento da evolução do trabalho de parto não é privativo do enfermeiro. O médico faz, não é? Execução do parto sem distócia. Com distócia, quem é que faz, gente? O médico, tá? Educação visando a melhoria de saúde da população. Vamos lá para a terceira questão. O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente, conforme a Lei 7498, de 25 de junho de 86, ele quer saber aqui as atividades privativas do enfermeiro. Bora lá. A assistência à parturiente ao parto normal, gente, não é atividade privativa do enfermeiro. Outros profissionais de saúde também fazem, então esse aqui tá falso.
certo? Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem é a atividade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde e não somente privativo a ele. Então, está falso. Consultoria, auditoria e a emissão de parecer sobre matéria de saúde, falso, gente. Se fosse matéria de enfermagem, né? Mas aqui a de saúde não é privativo do enfermeiro. Organização e direção do serviço de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras de serviço. Gente, essa atividade aqui do item D é privativa do enfermeiro. Então, terceira questão, item D de dedicação, que é o que você está fazendo aqui agora no Aprova Mais Saúde. Bora continuando, vou deixar a quarta questão para você resolver, para que você possa ter um maior repertório aí, né, de opções para poder estudar. Lembrando que você, gente, não fique só nas questões do material, você tem que aprofundar em mais questões para poder o quê? Para poder não errar, para poder saber fixar muito aí na sua cabeça, tá? A gente só consegue aprender quando a gente resolve questões. Vamos lá. Gente, o artigo 12, ele vai te falar sobre as atividades do técnico de enfermagem. Bora lá ler essa parte aqui com extrema atenção. Vou colocar aqui, atenção, vou fazer aqui alguns apontamentos com você, para você não confundir. O técnico de enfermagem exerce atividades de nível o quê? Médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em que grau, gente? Grau auxiliar, gente. Tem gente que não está estudando aqui no Aprova Mais Saúde e pega um item desse e diz o quê? Grau auxiliar? Não, isso aqui é do auxiliar de enfermagem. De acordo com a 7498, olha aqui, ó, orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar é a atividade do técnico de enfermagem. Então, por isso, pessoal, atenção, tá? Que aqui a gente não fica lendo lei com vocês, não. A gente vai direto ao ponto do que pode ser pegadinha na tua prova, tá? Bora continuando. E participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente participar da programação da assistência de enfermagem, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau quê? Auxiliar e participar da equipe de enfermagem. Gente, muito cuidado com o artigo 13. Aqui é pegadinha nas tuas provas. Por quê? Se você pegar o material, você vai ver, gente, que existem aqui milhares e milhares de atividades do auxiliar de enfermagem e que pode causar aqui, gente, confusão no teu material, principalmente no decreto, tá? Cuidado, dê uma olhadinha no decreto também que regulamenta ali a nossa lei. Bora lá. O auxiliar de enfermagem exerce atividade de nível médio, de natureza repetitiva, ó, nível médio também, mas fica aqui a orientação para você, olha, quando você vê natureza repetitiva, você já sabe que ele está falando do auxiliar de enfermagem. Então, nessa pegadinha que você não cai, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como participação em nível de execução simples. Grifo aí, de natureza repetitiva e nível de execução simples. Dá para a gente aqui discernir, diferenciar o quê? Quem é técnico e quem é auxiliar de enfermagem. O que o técnico exerce e o que o auxiliar de enfermagem exerce. Então, bora lá. Observar e reconhecer sinais e sintomas, executar ações de tratamento simples, prestar cuidado de higiene e conforto ao paciente e participar da equipe de saúde. Você vai responder as questões de acordo com a lei. Se tiver algum desses itens aqui, são atividades do auxiliar de enfermagem, tá? Vamos lá para a nossa quinta questão. A Lei 7498, de 25 de junho de 86, regulamenta o exercício profissional da enfermagem no Brasil. Assinale a alternativa correta em relação às disposições desta lei. Bora lá, ele que é a correta, de acordo com a Lei 7498, nossa quinta questão. A Lei 7498 estabelece que apenas enfermeiros com títulos de especialista podem realizar consultas de enfermagem. Falso, gente, não diz isso. Enfermeiro tem ali, foi enfermeiro, está escrito ali no Conselho Regional, não é? Está habilitado, ele pode sim, gente, realizar consulta de enfermagem. Bora para o B. Técnicos de enfermagem podem atuar sem a supervisão do enfermeiro, gente, falso. Não pode, tá?
A realização de cuidados diretos de enfermagem a paciente em estado grave é exclusiva do enfermeiro. Item C de casa. Item C de constância, certo? É o gabarito da nossa questão. Vamos corrigir aqui o item D. O exercício profissional da enfermagem é permitido apenas para aqueles que têm título de mestre doutor em enfermagem. Gente, pelo amor de Deus, não, né? A gente viu que não. Então, quinta questão, item C de constância. Vou deixar aqui para você, pessoal, a sexta questão para você resolver. Se tiver alguma dúvida, já entre em contato. Thalita C. Matias é o meu Instagram. Nós vamos marcar aqui mentorias para a gente poder esclarecer dúvidas, não é? Para você que ficou com alguma dúvida, então saiba. Bora lá, continuando aqui com o nosso assunto. Nós tivemos atualizações aqui em 2023, não é tão recente, mas tem banca que ainda não começou a cobrar. Se cobrar, você já sabe. Com relação às condições de repouso dos profissionais de enfermagem, FGV, gente, já cobrou isso aqui, tá? Você tem que saber. As instituições de saúde públicas e privadas ofertarão aos profissionais de quem, gente? De enfermagem. Instituições o quê? Públicas e privadas, tá? Condições adequadas de repouso durante todo o horário de trabalho. Aí na hora da prova ele coloca assim para você: durante os plantões noturnos, para todos os profissionais de saúde, somente em instituições públicas. Aqui, ó, gente, é orientação com foco no que as bancas fazem contigo ali para tentar te confundir. Mas você, aluno da Prova Mais Saúde, você não erra isso aqui, tá? Grifa aí, bora lá. Os locais de repouso dos profissionais de enfermagem devem, na forma do regulamento, ser destinados especificamente para o descanso dos profissionais de enfermagem, ser arejados, ser providos de mobiliário adequado. Olha aqui, ó. Especificamente para profissionais de enfermagem. Na hora da prova ele tira profissionais de enfermagem e coloca o quê? De saúde. Mentira, tá? Ser arejados, ser providos de mobiliário adequado. Gente, aqui está dizendo que tem que ser arejado, não tem dizendo que tem que ter ar-condicionado, né? Ser dotados de conforto térmico e acústico, ter equipamentos de instalações sanitárias, ter área útil compatível com a quantidade de profissionais diariamente em serviço. Diariamente em serviço, cuidado. Diariamente em serviço. Na hora ele coloca de acordo com profissionais que trabalham durante os plantões de fim de semana. Não é. Diariamente em serviço, tá? Então, pega aí a orientação. Outro ponto importante que eu coloquei até aqui, uma exclamação para você, é sobre o decreto 94.406. Pessoal, cuidado com as atividades do técnico e do auxiliar de enfermagem. Professora, por que eu tenho que ter cuidado? Porque, gente, é muito parecida a atividade do técnico e do auxiliar. Eu vou falar aqui com vocês a atividade do auxiliar, mas fica aqui de tarefa de casa. Leia as atividades do técnico e todas as atividades do auxiliar de enfermagem. Porque se ele cobrar conforme decreto 94.406 de 87, que regulamenta a lei 7498 de 86, tá vendo como o decreto veio depois? São atividades do técnico de enfermagem. Aí ele coloca lá, elenca várias atividades do auxiliar para te confundir, mas você, aluno da Prova Mais Saúde, não vai confundir. Vou ler aqui com vocês só a introdução do artigo. O técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares de nível médio técnico. Olha aqui como ele já acrescentou o nome técnico aqui. Regulamentou a 7498 e fez o que? Acréscimos. Dá uma olhadinha aqui nas atribuições, tá? Do técnico. Bora lá para as atribuições do auxiliar de enfermagem. Artigo 11. O auxiliar de enfermagem executa as atividades auxiliares de nível médio. Olha, ficou do mesmo jeito. Não tem mais ali nível médio técnico, né? Não tem como do técnico de enfermagem. Aqui só tem nível médio. Vou grifar aqui contigo algumas atividades que, se cair na tua prova, poderiam te confundir. Mas a partir de agora, não confunde mais. Olha aqui o segundo. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação, gente. Realizar o quê? Controle hídrico. Fazer curativo.
De acordo com o decreto, gente, 94.406 de 87, o auxiliar de enfermagem pode realizar curativos. Está aqui, tá? Então, se cair na tua prova perguntando conforme o decreto, você acerta. Bora lá. Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios. Olha aqui o G, gente, esse G geralmente causa confusão. Realizar testes e proceder à sua leitura para subsídio de diagnóstico. Gente, isso aqui causa muita confusão quando o pessoal lê. Então, fica aqui de tarefa de casa. Você saber diferenciar as atividades do técnico e do auxiliar de enfermagem, conforme o decreto 94.406 de 87, tá? Não vou ler tudo, porque aqui é um trabalho para você fazer, porque aqui é estudo ativo, é direto ao foco para a gente o quê? Revisar para você que já sabe e passar aqui uma pincelada no assunto para você que está vendo pela primeira vez, tá? Mas tem que ser rápido aí para o teu edital que já está aberto, porque essa sempre foi a proposta do curso. Nós temos cursos mais extensivos nos quais nós aprofundamos, não é? Nós temos ali um maior tempo para poder aprofundar cada um dos artigos com vocês, certo? E resolver o máximo de questões. Bora aqui para a nossa 7ª questão. De acordo com o decreto número 94.406, de 8 de junho de 87, que regulamenta o exercício... Cadê? Regulamenta a lei 7498 de 25 de junho de 86, que dispõe sobre o exercício da enfermagem ao enfermeiro incumbe como integrante da equipe de saúde, exceto, ele quer errada. Ele quer a atividade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, exceto. Então, vamos procurar errado. A única que não é atividade aqui do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, né? Bora lá. Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões. Gente, aqui é o quê? Como integrante da equipe de saúde, né? Então tá falso. Ele quer uma que não seja essa, né? Participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica, como integrante da equipe de saúde aqui. Então a gente não marca. Participação nos programas e atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente aqueles prioritários e de alto risco. Não, gente, não faz parte, né? Aqui é o que? Integrante da equipe de saúde. Bora pro D. Execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução de parto com distócia. Gente, essa aqui não é a atividade do enfermeiro, nem como integrante da equipe, nem privativo do enfermeiro. Parto com distócia não cabe à equipe de enfermagem, tá? O enfermeiro obstétrica, o que é que ele faz? A enfermeira obstétrica, ela acompanha e toma decisões ali até a chegada do médico, né? Identifica as distócias e toma ali o quê? Toma providências até a chegada do profissional médico. Bora lá. Então, 7ª questão, item D. Vou deixar a 8ª para vocês responderem. Agora nós vamos entrar no nosso código de ética. Eu vou encerrar essa aula aqui agora para você respirar, beber uma água para a gente começar aqui o nosso código de ética, tá? Então, eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, entre em contato, que eu estou aqui, gente, para te auxiliar e para te ajudar rumo à sua aprovação nesse processo super importante. Até a próxima aula. Beijo!